Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? A gente começa a falar hoje, nesse vídeo, sobre a questão da escravidão, a prática da escravidão. É um assunto muito importante para os estudos do primeiro ano, do segundo ano, e de certa forma até para compreender mesmo a história do nosso país. Afinal de contas, o Brasil vivenciou a questão da escravidão por mais de 300 anos. Mas, primeiramente, vamos lembrar que a escravidão ela não era uma novidade. A gente está falando, no caso do Brasil, um processo que começa no século XVI, mas já existiam antes outras formas de escravidão, outras experiências de escravidão. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, era comum a escravidão por dívida. E aí também não tinha nada a ver com cor de pele, não era ligada à questão do racismo, a escravidão na Grécia. Então, poderiam ser escravizadas pessoas com dívidas que elas não podiam pagar. Em outras regiões também era muito comum a escravização de povos derrotados na guerra. Então, um determinado reino ou império derrotava outra região e escravizava pessoas. E como eu disse, a escravidão nem sempre ela esteve relacionada à questão da cor da pele. Então, os europeus do Ocidente, da Europa Ocidental, região ali da Espanha, Portugal, Inglaterra, eventualmente escravizavam eslavos, que é um pessoal ali mais do leste da Europa. Sob a seguinte justificativa, os eslavos desconheciam ou não praticavam o cristianismo, então estava ok ir lá e escravizar os eslavos, que era daquela região onde hoje, por exemplo, tem a Polônia. Então, nem sempre a escravidão esteve ligada à questão da cor da pele. A escravidão ela vai estar mais ligada a essa questão racial, racismo, principalmente no século XVI. Que aí sim a gente tem esse processo em que milhões, então mais de 10 milhões, na verdade, de africanos foram arrancados do seu território na África e trazidos para o Brasil. De um modo geral, um escravo é alguém que pertence a outra pessoa. Então, é isso que define, é isso que tem em comum entre essas várias experiências, essas várias formas de escravidão, essa situação de que o escravo tem um dono. É diferente da servidão, que é algo que era mais comum lá na Idade Média, por exemplo, porque o servo, ele morava nas terras do seu senhor, ele tinha uma série de obrigações com o senhor dele, ele geralmente não recebia em dinheiro, por isso, certo? Mas o senhor feudal não era dono daqueles camponeses. De modo geral, ele não podia vender essas pessoas. Na escravidão é o contrário. O indivíduo na condição de escravo, o indivíduo escravizado, ele pode ser vendido, trocado ou até alugado. A gente também tem que entender que existiam formas de escravidão no próprio continente africano. E tem que ter um certo cuidado com esse dado histórico, porque às vezes pessoas mal intencionadas distorcem isso para falar a culpa então na verdade já era dos próprios africanos. Mas o que acontecia lá é uma forma de escravidão diferente, uma escravidão que alguns autores vão chamar de escravidão doméstica, em que cada família tinha ali um número reduzido de escravos, certo? Mas que de modo geral era tratado praticamente como um membro da família. O único detalhe é que ele não tinha muita liberdade sobre o seu ir e vir, sobre o seu próprio corpo, certo? E em algumas condições ele poderia ser libertado. Então, por exemplo, nas regiões da África, onde se estabeleceu a religião islâmica, o islamismo, as pessoas escravizadas sob o islamismo, elas poderiam se libertar adotando a fé islâmica. Então, o cara que se convertesse ao islamismo, nativo da África, que se convertesse ao islamismo, ele alcançava a liberdade, porque os muçulmanos eles têm uma regrinha básica, de que um muçulmano não deve escravizar outro muçulmano. Então, essa escravidão africana, ela era diferente e ela nunca chegou a ter a dimensão da escravidão praticada pelos europeus, certo? Só que existiam na África conflitos, existiam guerras. Por quê? Primeiro, vamos entender que o africano não se via como africano. Essa coisa de chamar essa galera toda de africano é uma coisa do europeu. Eles não percebiam dessa forma. Eles se percebiam como membros de reinos, comunidades diferentes. Então, eventualmente, aconteciam guerras. O europeu, então, ele começa a se aproveitar desse conflito, desses conflitos que aconteciam. Então, os europeus começam a negociar com
soberanos, com líderes africanos, a compra de pessoas, de rivais capturados. Então, eventualmente, aconteciam guerras, o europeu negociava com o reino mais forte daquela região para comprar ali as pessoas capturadas. Comprava-se com o quê? Vários produtos, mas um que vai se destacar são as armas de fogo, que as populações africanas não conheciam. Então, o europeu fornecia armas de fogo em troca de pessoas escravizadas. Isso causou até um desequilíbrio nas guerras em território africano, porque antes você tinha vários reinos, alguns mais poderosos já, desde sempre, mas que não tinham o detalhe da arma de fogo. Então, a arma de fogo levada pelo europeu vai causar um certo desequilíbrio naquelas guerras. Então, alguns reinos até se tornaram ainda mais poderosos, ficaram famosos em capturar e revender para o europeu, que é, por exemplo, o reino de Daomé, que vai se caracterizar, que vai ficar muito famoso no comércio de escravos. Até porque, gente, portugueses e espanhóis não tinham nem soldados, nem pessoas suficientes para ficar invadindo o interiorzão ali da África e capturar pessoas, certo?